dengue, chikungunya e zika. Esses 3 vírus estão circulando pelo Brasil ao mesmo tempo, deixando a saúde pública em alerta. Elas são transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. Embora apresentem sintomas clinicamente parecidos, como a febre, dor no corpo, dor nas articulações e manchas pela pele, existem alguns sintomas marcantes que diferem essas enfermidades. Todas as 3 doenças têm semelhança, sim. Podemos ter febre nas 3 doenças, mas até a própria febre, de um modo geral, a febre na dengue é uma febre mais elevada do que no zika e até na chikungunya. O dengue tem muita dor no corpo, o que de um modo geral não é comum no zika vírus, e pode apresentar na chikungunya, mas na chikungunya o que se expressa mais são as dores articulares, que são muito importantes e o paciente é muito sintomático do ponto de vista das artralgias, que podem se prolongar até depois do quadro febril, daquela primeira semana de doença. Então, a febre e, no caso da chikungunya, o que fica de mais importante seriam as dores articulares. Já pensando em zika, o que nós temos é uma febre moderadamente baixa, de 38 no máximo. A pele do paciente, de um modo geral, mancha o corpo inteiro, várias lesões disseminadas e conjuntivite associado, né? Então, esse quadro é um período febril curto, de 2 dias, no máximo 3, uma mancha disseminada, lesões no corpo inteiro e muita coceira. Então, esse é um quadro típico de zika. No caso da dengue, a gente pode falar assim que ela então é a mais grave das 3? A dengue, do ponto de vista do adulto, é a doença que mais pode ter mortes relacionadas à doença. Tem pessoas que, ao pegar dengue, se pega uma segunda vez, o organismo reage achando que já conhece aquele vírus, mas na verdade é um outro sorotipo e há uma reação exacerbada. Isso não acontece com todo mundo, mas as pessoas que têm essa reação exacerbada pode agravar a situação, sim, desses pacientes. Meu esposo começou a sentir assim, um leve mal-estar. Como ele já tinha tido dengue de uma outra vez, ele ficou achando que ele poderia estar com dengue, mas estava achando sintomas muito leves. E eu senti na cabeça assim, um pouco pesada, percebi que tinha várias manchas no meu braço. E quando eu cheguei para o trabalho, eu mostrei para as colegas de trabalho. Na hora que elas bateram o olho, elas falaram: nossa, é zika. Para estabelecer se o paciente tem alguma dessas doenças, o médico deve analisar os sintomas e, em alguns casos, pedir o exame, já que todas elas têm o seu tempo de duração e incubação. De um modo geral, para as 3 doenças, o período de incubação desses vírus se aproxima muito, é em torno de 1 semana, variando de 3 a 10 dias, né? Mas nesse ponto não se diferenciam. O Zika vírus tem um período de doença mais curto, normalmente não passa de 5 dias. Já o dengue normalmente não acontece de ser menos de 1 semana, e a chikungunya já é uma doença que pode se prolongar, né? Começa com febre, com dores articulares, e essas dores articulares, num número muito alto, se prolonga por 1 mês, 2 meses, essas dores articulares, o que inclusive caracteriza muito a doença. Não existe uma medicação certa que combata o vírus. O tratamento é baseado nos sintomas que a pessoa apresenta. O tratamento é só suporte para todas essas 3 doenças. Como eu tinha dito anteriormente, a dengue é uma doença mais grave, merece mais atenção durante a doença, podendo ser necessária internação e cuidados muito intensos por parte da equipe médica. Em relação à questão de tratamento para a doença, o que eu fui orientado foi repouso, beber bastante líquido. E nesse dia que eu apareci com as manchas, eu visitei os vizinhos para ver como é que estava. Entrei no quintal deles mesmo, mostrei, falei: olha aqui como é que eu tô, e pedindo para eles redobrarem a atenção também.